Olá, hoje a gente vai falar sobre Explainable ML. Como é que a gente consegue dar explicações para o método de predição que a gente usou. Para motivar o Explainable ML, por que a gente dá explicações, vamos começar com um exemplo, tá, de aplicação. E esse exemplo, na verdade, é um exemplo de um método que eu desenvolvi em 2017, que é o FlexCode, né, que é um método para estimar distribuições, densidades condicionais. Né? Então, ao invés de estimar o valor esperado de y dado x, como a gente faz em regressão, o que a gente estima é a distribuição toda de y dado x. Né? E a ideia é que isso daqui tem muito mais informação que o valor esperado. É uma distribuição toda, né? Então tem uma seção no livro aí explicando como que é o FlexCode, né? Eu não vou explicar ele aqui, nem entrar em detalhes, mas o importante é que o FlexCode ele tem uma forma de você interpretar por que você está dando uma certa estimativa para essa densidade condicional. E eu vou mostrar por que isso é útil. Então vamos começar com o experimento que eu fiz. Eu peguei um experimento meio toy example, certo? Para ilustrar o método. Eu peguei 5.000 tweets que tinham geolocalização, então você sabia a latitude e longitude desses tweets, e eu peguei eles, isso é importante, no inverno de 2015, em julho, inverno no hemisfério sul. E como que eu selecionei esses tweets? Eu escolhi tweets que tinham necessariamente a palavra frio ou a palavra calor neles. Né? E o que é interessante é que frio e calor são frio e calor, tanto em português quanto em espanhol. Então os tweets que eu peguei, no fim das contas, estavam ou na América Latina, ou em Portugal ou Espanha, em países que falam português ou espanhol. E aí o que eu quero fazer aqui é tentar recuperar onde o tweet foi postado com base no conteúdo dele, né, na string que tem o que a pessoa postou. Tá? Então, dado que o tweet X, então esse aqui é o conteúdo dele, só os caracteres, né, como que eu localizo onde ele foi postado? Onde ele foi postado são dois números, latitude e longitude. Tá? Então, a resposta é que ela é bivariada. De novo, eu estou fazendo isso estimando a distribuição de z dado x e não calculando o valor esperado como em regressão. Nesse problema, isso era importante. Bom, vamos lá. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos ver dois exemplos aqui. Esse é o primeiro tweet, contra la ola de calor, un chapuzón en la playa tempranito e agora reclusão em casa. O que esse tweet tem, né, aqui eu estou colocando a explicação que o FlexCode dá de por que ele está dando uma certa estimativa para a densidade condicional. E o que o FlexCode está falando nesse caso é o seguinte, olha, para eu fazer a minha estimativa da densidade condicional, foram importantes principalmente duas palavras, calor e playa. Faz sentido. Primeiro porque calor distingue muito forte nesse banco de dados onde ele foi postado. Porque, como é no inverno, no hemisfério sul era... como era julho, no hemisfério sul era inverno e no hemisfério norte era verão. Então, calor já dá uma boa reduzida em onde pode ter sido postado o tweet. E playa é importante por dois motivos. Primeiro, porque ele fala praia, então provavelmente o tweet foi postado numa praia, né? Não é todo lugar que é praia. E segundo, que ele é um indicativo de que o tweet foi postado em espanhol, em um país que fala espanhol, né? Porque playa é playa em espanhol, não em português. Legal, faz muito sentido. E de fato, a predição que ele deu é essa daqui, não é um ponto preto onde ele foi de fato postado, que escondia essa informação na hora de criar o modelo. Eu estou colocando aqui as curvas de nível da densidade estimada pelo FlexCode. E ele está basicamente falando, olha, foi no litoral da Espanha provavelmente. Faz sentido, porque ele está falando calor e praia, beleza. Fico confiante de que essa é uma predição razoável para ele. E de fato é, né? Ele foi postado em uma região aqui de alta densidade, segundo o FlexCode. Legal. A explicação do FlexCode condiz com a minha expectativa de como é o mundo, então eu estou confiante nele. Segundo exemplo, né? Também combatendo o calor, tem a palavra calor. Mas ele não tem a palavra praia, e ele, ao invés disso, o FlexCode seleciona verano. Verano é interessante, né? Porque além de corroborar calor, ele também ele diz que provavelmente o tweet foi postado em um país que fala espanhol. Né? E de fato, a densidade estimada nesse caso, ao invés de ser concentrado lá no litoral da Espanha, ele pega a Espanha toda, né? Dá uma massa mais alta, inclusive, para o interior da Espanha. E ele pega até um pouquinho aqui do norte da Colômbia, que também é verão, né, em julho. Então faz muito sentido o que o FlexCode está falando também. Né? E olhando essas explicações e outras tantas que a gente olhou, né, no artigo,
a gente fica confiante de que o FlexCode tá dando predições que fazem sentido, né? Então, que ele provavelmente vai funcionar bem. Vamos supor aqui que as explicações que tivessem sido fossem diferentes. Vamos mudar elas. Vamos dizer que, por acaso, no dia 7 de julho de 2015, o Chile sofreu de um terremoto, né? Se naquele dia ele sofreu de um terremoto, é muito provável que muita gente estaria postando sobre terremoto. Então, terremoto seria uma palavra importante para o FlexCode na hora de estimar a localização, né? E aí, se eu visse que isso está acontecendo, eu falaria, putz, ele pegou algo muito específico desse banco de dados, porque justo nesse dia teve um terremoto. Então, se eu quiser usar isso, vamos dizer, em agosto, já não vai mais funcionar bem, né? Porque, bom, não teve o terremoto nesse dia de agosto, então era uma palavra importante para ele fazer as predições, não vai funcionar direito, né? Então, se eu tenho uma interpretação que não está fazendo muito sentido, ou faz sentido para esse banco de dados, mas a gente vê que é algo muito específico dele, eu já suspeito que ele não vai generalizar bem, ele não vai funcionar bem no conjunto que eu tenho interesse em aplicar meu preditor, né? Então tá, então, eu acho que já está claro que olhar as explicações de um classificador pode trazer alguns insights sobre se o método está de fato funcionando bem ou não. Agora vamos tentar entender um pouquinho o que está acontecendo do ponto de vista formal. Parece que tem um buraco aí, né? Pô, a gente fez toda essa teoria de que minimizar o risco é bom e viu um método consistente para estimar o risco. Por que um classificador pode ter um risco muito bom, né? Mesmo tudo sendo feito direitinho no conjunto de teste, o risco é muito bom, mas na hora de aplicar, eu vejo que ele pegou alguma relação que é meio espúria e desconfio de que ele não vai funcionar na prática. O que está dando errado? O que está errado na teoria que faz com que esse tipo de situação aconteça, né? Então, vamos lá. Eu tenho o meu conjunto de dados rotulado, né, o conjunto que eu tenho disponível para criar o meu método e validar e etc. Rotulado. E existe o conjunto de dados real, né, que é onde eu vou aplicar esse meu método. Pode ser os tweets postados no mês seguinte, pode ser os clientes de um banco que você quer saber se são bons pagadores ou maus pagadores, são os novos clientes que vão chegar, e assim por diante, né? O conjunto rotulado é um conjunto de pessoas que você conhece, de tweets que você já rotulou, etc., né? E o que a gente assume, a suposição fundamental que a gente fez até agora no curso, é que esses dois conjuntos de dados, eles são IIDs, independentes identicamente distribuídos, tá? E essa parece uma suposição fraca, né? Principalmente para as pessoas da estatística que estão acostumadas a assumir muito mais que isso, normalidade, etc., né? É só a ID que a gente está assumindo. Mas ela é importante, né? E nesse exemplo que eu descrevi do furacão, o que está acontecendo é que, quando eu olho a explicação e falo, putz, mas furacão foi uma coisa muito específica desse dia, né, ou seja, desse conjunto rotulado, é que eu estou confessando, no fim das contas, que os dados não são ID, né? E ID era importante por quê? Porque o risco definido aqui, no conjunto real, ele só vai ser bem estimado usando data splitting ou validação cruzada, ou o que seja aqui, se esse risco for o mesmo que o risco populacional de uma variável aleatória vindo, ou de uma observação vindo dessa distribuição. Senão esses riscos vão ser diferentes, porque eles vão estar integrados em medidas de probabilidade diferentes. Ou seja, a distribuição dos dados reais pode ser diferente da distribuição dos dados rotulados. E nesse caso, o risco estimado usando o rotulado, mesmo que feito segundo os princípios que a gente defendeu que são razoáveis, tipo data splitting, etc., a estimativa daqui já não vai ser boa, porque ela está estimando bem outra coisa, outro risco, porque a distribuição de probabilidades é outra, tá? Resumindo, talvez os dados para os quais você vai aplicar o seu classificador não tenha a mesma distribuição dos dados que você rotulou. Essa é uma situação super frequente. E a ideia de você interpretar um classificador, no fundo, é uma maneira de você tentar entender se isso acontece ou não, na prática. Às vezes pode parecer, sendo ingênuo, que não vejo por que os tweets de daqui a, sei lá, 2 semanas vão ser diferentes dos tweets de hoje. Mas na hora que você para interpretar esses classificadores, aí você pode ver, putz, é por isso que ele está fazendo essa classificação. É um negócio muito específico que aconteceu ali e que eu não sabia, né?
Então, interpretar os um método de predição, né, Explainable ML, eu vejo como uma forma de você checar se, ou pelo menos, as suposições que você está fazendo, a suposição de ID, nesse caso, é razoável, né? E se não for, se pelo menos o classificador ele está sendo robusto a isso. Pode ser que aconteceu um furacão, mas os classificadores não usaram a palavra furacão, né? Eles acabaram usando outras variáveis que eram mais importantes. E aí tudo bem, eu até fico confiante de que ele vai funcionar nos dados reais, né? Mas ele pode estar usando essas palavras que evidenciam que a suposição de ID não é razoável e que eu vou ter que mudar, porque ele está usando algumas covariáveis que têm um comportamento muito diferente no conjunto de dados real do que elas tinham no conjunto de dados rotulado. Tá? Então, resumindo a história, Explainable ML é uma ferramenta poderosa para a gente aumentar a confiança no nosso método preditivo. E aumentar a confiança não é simplesmente, não é um negócio bobo, é um negócio importante na prática. Né? Porque os métodos de machine learning, por mais que eles façam menos suposições em geral do que os métodos de estatística, eles ainda fazem a suposição de ID, pelo menos, né? Que é muito forte. E a gente então não sabe se a generalização vai ser de fato boa, né? E usar esses métodos de Explainable ML podem dar algum insight para a gente sobre isso, né? Só fazer um parênteses, não é todo método de machine learning que assume ID, né? A gente vai ver, inclusive, alguns métodos para você tentar resolver o problema dos dados não serem IDs, mas esses métodos por si só fazem algumas suposições, tipo covert shift ou prior shift, né? Mas alguma coisa os métodos assumem. Então a gente precisa, então interpretar os classificadores é uma maneira de avaliar esse tipo de robustez. Será que eles vão funcionar mesmo ou não? Então, aqui eu estou focando nesse problema dos novos dados não serem IDs aos dados disponíveis, né? Mas interpretar o classificador pode trazer muito mais insights, né? Então, por exemplo, às vezes acontece de alguma covariável que não devia ter sido usada, porque não faz sentido ela usar, porque ela só, por exemplo, ela só pode ser, ela é uma função da variável resposta, uma coisa assim. Se ela foi usada e ela é importante, ela vai aparecer e daí você vai falar, putz, fiz besteira aqui, não podia ter usado essa covariável, né? Lembrando que a gente sempre que a gente recebe um banco de dados, a gente tem que entender ele, entender as covariáveis, conversar com o pesquisador e etc. Mas às vezes acontece de escapar alguma coisa que você não percebeu. E a ideia de você usar Explainable ML pode ajudar a gente a perceber esse tipo de coisa, né? E tem mais alguns motivos aí que também interpretar classificadores é importante, né? Mas esse primeiro aqui, eu acho que é de longe o mais importante. É raro os dados de fato serem IDs, né? Mesmo quando você está fazendo credit scoring, né, você tentar separar quem que é bom pagador de mau pagador, você tem problemas aí de viés de seleção. Viés de seleção basicamente está dizendo que os dados não são IDs, então você interpretar os classificadores é muito importante. Deixa eu agora aproveitar e falar um pouquinho sobre Explainable ML versus inferência tradicional estatística. Qual que é a diferença entre esses dois? Né? Eles são bem diferentes, né? Explainable ML, ele tem um objetivo, digamos, menos ambicioso, né? A ideia de Explainable ML é interpretar o algoritmo. O que o Explainable ML quer falar é por que esse algoritmo específico que eu ajustei, essa floresta aleatória, está dando essa predição G de X para uma nova observação com covariável X. Por que esse algoritmo está dizendo que esse cliente é um bom pagador? Esse cliente específico, né, é um bom pagador. Por quê? Estou fazendo uma pergunta sobre o algoritmo. Bom, a explicação pode vir na forma, estou dizendo que esse cara é um bom pagador porque ele pagou todas as contas dele até hoje, nunca atrasou, tá? Inferência está tentando responder uma pergunta mais ambiciosa, que é uma variação da seguinte pergunta: por que eu espero que o cliente com essas características seja um bom pagador? Não tem nada de algoritmo nessa segunda frase. Eu estou tentando fazer uma interpretação sobre o mundo. Por que eu espero que o cliente que tem essas características seja um bom pagador? Né? E eu posso interpretar isso de uma maneira equivalente. Ó, eu espero que esse cara seja um bom pagador porque ele pagou todas as contas dele até agora, certo? Mas veja que é diferente, é que eu estou falando, o método de floresta aleatória está dizendo que ele é um bom pagador porque ele pagou as contas até hoje em dia. E aqui eu estou falando, um cliente é um bom pagador, esse cliente é um bom pagador porque ele pagou todas as contas desse dia. Tá? Então são perguntas diferentes. Essa daqui é muito mais ambiciosa do que o Explainable ML tenta fazer. Mas o Explainable ML, ele é útil porque a gente vai confrontar
a resposta a essa pergunta a nossa expectativa de como é o mundo, a nossa visão do mundo, né? Que no fundo é o que a inferência tenta responder. Então, se a explicação dada foi de que ele pagou essa conta porque ele costuma pagar, porque ele até hoje ele pagou todas as contas, eu vou ficar satisfeito, porque faz muito sentido. Quem paga todas as contas vai continuar pagando. Né? Então, eu estou confrontando a resposta que o Explainable ML deu para essa minha primeira pergunta ao que eu espero sobre o mundo. Né? Se eu obtive aqui como resposta dessa segunda pergunta algo que não faz sentido, para mim, eu vou já ficar desconfiado desse classificador. Tá? Então, Explainable ML está focado na primeira pergunta. É claro que se a gente está... A diferença, basicamente, entre inferência e Explainable ML é que inferência está assumindo que o algoritmo ele está modelando bem o mundo. Né? Então, ele está assumindo, beleza, o algoritmo modela bem o mundo. O que isso me diz, então, sobre... O que ele me diz sobre o mundo? O que o algoritmo me diz sobre o mundo, então, é algo sobre a relação, sobre o que acontece no mundo. Tá? Então, inferência está indo um passo adicional, mas Explainable ML só é útil porque a gente tem nossa expectativa de como deve ser o mundo e a gente está tentando confrontar uma coisa com a outra para ver se o método preditivo está sendo razoável ou não. É claro que essas coisas tem um pouco de circularidade e tal, a relação não é simples assim. Às vezes a gente olha uma explicação e não faz sentido, mas a gente para pensar e fala, é verdade, isso trouxe algum insight, etc. Mas o fundamental, a primeira coisa que assim, o que Explainable ML tenta fazer é responder a primeira pergunta. Tá? Então vamos ver alguns métodos, a gente vai ver 3 métodos de interpretação de algoritmos preditivos. Né? Essa é uma área muito ativa, tem muita coisa sendo feita por aí, mas a maior parte dos métodos são algum tipo de variação desses que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com Partial Dependence Plot. Então, deixa eu mostrar como que é, como que vem o Partial Dependence Plot, o que a gente interpreta, e depois vou explicar como ele é feito. A ideia é a seguinte, eu vou colocar aqui no eixo X o valor, eu vou simplificar um pouquinho, vou colocar o valor predito aqui, e aqui eu vou colocar uma covariável. Né? Eu vou fazer um gráfico para cada uma das covariáveis. Então, vamos supor aqui que eu tenho idade, e que aqui eu estou predizindo o salário de uma pessoa, tá? O Partial Dependence Plot é uma curva tipo assim, tá? Então, essa daqui é a curva H, é o Partial Dependence Plot, vou chamar de H, da idade. Como que eu interpreto isso? Muito fácil. Conforme a idade da pessoa aumenta, o valor predito que eu dou para o salário dela aumenta também. Certo? O valor predito para o salário. Né? Então, se eu aumentar, se eu tenho 2 pessoas, uma é mais velha que a outra, o algoritmo provavelmente vai dizer que a mais velha tem um salário mais alto que a mais nova. Essa é a interpretação dessa curva. E como que ela é obtida? Basicamente, então, eu fixo a covariável que eu tenho interesse, idade, e fixo um valor para ela, tipo 30 anos. Vamos colocar aqui 30 anos. E aí, o que eu faço? Deixa eu colocar num desenho, para ficar mais fácil de entender. Eu pego o meu banco de dados, pego a coluna aqui relativa à idade, que é essa daqui, e substituo todo mundo por 30 anos. Eu ignoro a idade dessas pessoas, eu coloco 30 em todo mundo. E calculo as predições que o meu algoritmo dá para cada uma dessas pessoas, substituindo a idade delas por 30. Faço a média das predições. Essa média desses valores daqui é o que vai entrar no eixo Y nesse ponto. Certo? Isso é o Partial Dependence Plot. É a média desses valores. É o que está escrito aqui nessa fórmula. Tá? Ele é uma tentativa de estimar o valor esperado da predição que eu vou dar para um indivíduo que tem idade 30, né, onde esse valor esperado é entendido como a média em que eu integro todas as outras variáveis fora, né, só substituo a idade dela por 30, a idade da pessoa por 30. Né. Um detalhe importante é que a gente deve sempre usar um conjunto de testes para calcular o Partial Dependence Plot. Por quê? Porque o comportamento da função de predição nas observações usadas para treinamento pode ser muito diferente do que nas observadas para teste. Em particular, métodos que têm uma tendência à interpolação, né, como algumas redes neurais, alguns processos gaussianos, algumas versões do processo gaussiano, etc., esses métodos vão ter valores preditos aqui para G que podem ser super diferentes no conjunto de treinamento do que no conjunto de teste. Então é importante usar um conjunto de teste para calcular o Partial Dependence Plot. Tá?
Então, deixa eu mostrar como isso funciona na prática. Já já a gente vai para o conjunto da Amazon, mas deixa eu começar com esse banco aqui de dados, um desses bancos aí padrão do R. Eu fiz o Partial Dependence Plot para duas covariáveis. O Partial Dependence Plot é o que está com uma curva vermelha aqui, mais grossa. As fininhas pretas eu já vou dizer o que elas são. O que esse Partial Dependence Plot está falando é o seguinte, olha, conforme o L-Cavol aumenta, a predição que o algoritmo dá para a variável resposta aumenta também. E ela aumenta de uma forma, assim, quase linear aqui, tá? Então, L-Cavol é importante para esse algoritmo preditivo, né? Já a idade não parece ser importante, ela é praticamente constante, a predição é a mesma para qualquer valor de idade. Então, já olhando isso, eu tenho alguma ideia do como o algoritmo está fazendo as predições dele. Eu posso confrontar essas explicações com a minha visão de mundo para ver se essas explicações são razoáveis ou se o algoritmo aprendeu alguma coisa que é muito específica, não vai generalizar bem tudo que a gente viu. Tá? Antes de ir para o R, deixa eu mostrar dois casos particulares que são interessantes do PDP. Então, quando a gente falou de regressão, né, métodos de regressão não paramétricos, a gente falou de modelos aditivos, né? E o modelo aditivo, só para relembrar, basicamente consiste em você assumir que a regressão pode ser escrita como uma função aditiva, vamos colocar aí de 1 até D, aditiva das covariáveis, de cada uma das covariáveis, né? Então, isso aqui é uma função da primeira covariável, mais uma segunda função da segunda, mais uma terceira uma terceira função da terceira covariável, assim por diante. Né? Então, o modelo aditivo assume isso. E para o modelo aditivo, vocês podem fazer a conta e ver, o PDP nada mais é, a menos de uma constante, que os GIs. Né? O HI vai ser a menos de uma constante, o próprio GI. Né? E a gente usava os GIs para interpretar os modelos aditivos. Então, quando a gente viu modelos aditivos, a gente argumentou que você plotar os GIs é uma maneira de interpretar esses modelos aditivos. Essa era uma grande vantagem dos modelos aditivos, essa fácil interpretação. Né? E o PDP é, no fundo, então, uma generalização do modelo aditivo. Quando ele é modelo aditivo, o PDP é a própria interpretação dada pelo modelo aditivo. Tá? E um caso particular de um modelo aditivo é o modelo linear, em que G de x é beta transposto x. Né? No modelo linear, basicamente, cada uma desses Gs é linear. E nesse caso, o PDP, então, vai ser simplesmente uma reta, cada PDP vai ser uma reta, com coeficiente angular aqui, dado pelo próprio beta-i. Tá? Então, a gente vai recuperar com o PDP a interpretação usual de regressão linear, que é olhar para os coeficientes das retas. Se o coeficiente é grande, a variável, imagino que elas estão padronizadas, né? Ela parece mais importante, se é próximo de zero, a variável não importa muito, e por aí vai. Tá? Então, o PDP, de fato, é uma maneira de generalizar o que a gente já costuma fazer em inferência estatística tradicional. Mesma coisa vale para os modelos aditivos esparsos. Os modelos aditivos esparsos, como a gente viu, basicamente estão forçando alguns Gs a serem zero, e esses daí vão ser constantes. Né? A mesma coisa. Tá? Então, vamos lá para o exemplo da Amazon, no R. Tem essa biblioteca PDP, que faz parte do Dependence Plots, e eu vou fazer o PDP para uma floresta, que eu ajustei em alguma aula anterior aí. Né? Vou treinar ele usando o conjunto de teste. Eu estou usando o conjunto de teste porque é o conjunto que eu não usei para o treinamento. Vou usar só 20 observações para ser mais rápido. E a variável que eu vou predizer é not. Lembrando que a gente está usando uma representação bag of words aí para o nosso texto. Tem uma coluna chamada not, né, o número de notas que aparece naquele texto, e vou fazer essa predição. Tá? Fiz aqui o PDP, aparece aqui. Então, olha só. Textos que têm mais nots, nesse caso 1 versus 0, só tinha textos com 1 e 0 nesses 20 que eu usei para treinar. Foi tão rápido que eu acho que eu posso até aumentar para ficar talvez mais interessante, vamos ver. Ficou um pouco mais interessante. Tinha textos com 0, com 1 e com 2 notas, né? Então, usar um not já reduziu bastante aqui a nota predita, né, daquele texto. Bastante não, reduziu um pouco. Né? Agora, de 1 para 2 notas, reduziu, mas não tanto. Então, tá fazendo sentido. Textos que têm nota tendência mais negativos dão uma nota predita mais baixa. Legal, esse classificador, pelo menos nesse aspecto, parece que faz sentido. Né? Agora vamos fazer a mesma coisa com great. Vamos lá. Partial Dependence Plot para great. Aqui está mostrando a mesma coisa. Se usou um great em relação a não usar, a nossa predição para a nota do texto aumenta bastante. Né? Vai de 4.2 para
quase 4,5. Mas usar 1, 2 ou 3 grades não parece fazer diferença. A nota predita continua a mesma. Então, um cara que falou great, ou que falou great, 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 provavelmente a nota predita deles não vai ser muito diferente. Fazer a mesma coisa agora para bad. Bad, mesma coisa. Usar um bad, diminuir a nota predita, mas usar mais que um parece que não faz muita diferença. Tá? Então, legal. Esses PDPs, eles trazem aí um insight adicional. Tá? Vamos ver o segundo método, é uma variação do PDP, que é chamado ICE, Individual Conditional Prediction. Desculpa, Individual Conditional Expectation. Né? O ICE, na verdade, a construção é mais simples ainda do que o PDP. O que ele faz é pegar cada observação do conjunto de teste, então I é a covariável, né? J é a observação, a gente está fixando aquela observação, e vai plotar a curva do valor predito para aquela observação só alterando o valor de x. Então, eu fixo todas as variáveis dessa observação, como elas foram, de fato, observadas, menos a idade, no meu exemplo ali. Vou variando a idade e vendo o que acontece com as predições. Então, são várias curvas do PDP, né, que eu mostrei aqui. E a ideia é a seguinte, a ideia é que, olhando o comportamento dessas curvas, eu posso pegar efeitos de interação. Então, para alguns indivíduos, pode ser que aumentar o LK-vol aumente a predição. Para outros, pode ser que diminua, né? Nesse caso, não parece que altera muita coisa. Elas são mais ou menos paralelas, essas curvas. Né? Elas têm um comportamento todos muito parecidas, né? Uma ou outra talvez mude um pouquinho. Mas em situações em que o comportamento das curvas varia bastante segundo cada observação, né? Você tem um insight adicional de que, putz, olhar talvez o efeito médio, que é o que o PDP está fazendo, o PDP é a média dessas curvas, talvez não seja razoável, porque tem alguma variável aí, possivelmente, que está fazendo a relação entre o LK-vol e o Y ser muito diferente. Então, isso é meio que uma melhoria, algo para ser usado, você pode encarar como sendo algo que você olha em cima do PDP para ver se a curva média é razoável ou não para resumir essas informações, né, ou se tem algum efeito de interação. Então, esse pacote PDP, né, eu usei aqui ICE igual a true, ele faz os ICEs. Por isso que eu tive essas curvas. Aqui no caso da Amazon também parece que não tem nenhuma interação forte, né? Talvez um ou outro texto aqui, se olhar, tem uma curva aqui preta que aumenta, não sei nem se dá para enxergar aí, mas são poucos casos, né? E daí eu poderia explorar o que está acontecendo nesses textos para ver por que aumentou usar nota. Às vezes é um efeito de não estar usando bigramas, alguma coisa assim. Pode ser útil, inclusive para ver como eu posso melhorar esse meu classificador. Tá, então PDP e ICE fazem parte aí de uma classe de classificadores de método de interpretação. A última forma de interpretar o método preditivo que a gente vai ver é o LIME, né? O LIME é um método super popular e o que ele tenta fazer é responder diretamente a pergunta: por que o algoritmo me forneceu essa predição específica para essa nova amostra X estrela? Por que ele está me dizendo que esse cliente vai pagar a conta no final do mês? Tá? Como que ele funciona? Então, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Vamos dizer que eu tenho os dados e eu ajustei uma função de regressão aqui. Né, eu criei o meu método preditivo. Então, sei lá, tá aqui a minha G de X. O que o LIME, faz para interpretar esse meu método preditivo é o seguinte: vamos olhar a variável X, vamos olhar aqui as covariáveis desse indivíduo. Eu quero dar uma explicação de por que esse é o meu valor predito para G. Né? O que o LIME vai fazer é ajustar uma reta local à função de predição. Né? Então, ele vai ajustar uma reta localmente e vai olhar para os coeficientes dessa reta para dar uma explicação sobre G, sobre a predição. Né? Então, se eu tiver muitas covariáveis, o que eu vou fazer é ajustar um hiperplano nesse X estrela. Mas note que a sacada do Lime é que ele não está ajustando o hiperplano para Y. A variável resposta que entra no ajuste desse hiperplano não é Y, é G de X. Eu estou tentando explicar por que eu estou dando essas predições e não por que esse é o valor de Y. Essa é a sacada do Lime. Tá? Como é que ele funciona? Né? Talvez explicando fique um pouquinho mais fácil. Eu tenho aqui a covariável que eu quero explicar. A primeira coisa que o Lime faz é criar versões
com perturbações de x estrela, né? Então, o vetor de covariáveis ali, eu vou adicionar ruído em cada um dos componentes, né? E criar novas observações. Então, x1 estrela, x2 estrela, todo mundo aqui perto do x estrela, mas são versões diferentes do x estrela em que as covariáveis mudam um pouco, tá? Aí eu calculo as predições para cada um deles. Então tá aqui, x1 estrela, calcula a predição que o meu método dá para ele. x2 estrela, etc. xb estrela, calcula a predição que esse meu método dá para ele. E aí eu ajusto uma reta, usando o laço, para esse conjunto de dados. Então é uma reta que está sendo ajustada localmente, porque todos os x's gerados estão próximos do x estrela que eu quero explicar. Né? Inclusive o Lime ele dá pesos aqui na hora de ajustar o laço, de acordo com quão parecidos esses x's são ao x estrela que eu quero explicar. Ajusto a reta local e a interpretação do Lime vai ser os coeficientes do laço que eu obtive. Tá? Em geral, no Lime você fixa, ao invés de você fazer validação cruzada sobre o lambda, etc., você usa aquela formulação alternativa, né, em que você fala que o laço é minimizar a soma de quadrados sujeito à restrição de que a soma dos valores absolutos dos betas é menor ou igual que uma certa constante k, né, e ele escolhe ali a constante que vai te dar, sei lá, 5 variáveis no máximo, uma coisa assim. E ele fala, olha, essas foram as 5 variáveis mais importantes, veja aí se faz sentido, tá? Então essa é a ideia do Lime. Eu vou ajustar uma reta local não ao y, mas a g de x, e para isso eu vou perturbar o x localmente, e ajustar uma reta ali, tá? O Lime, a gente vai ver um exemplo do Lime em ação, mas um problema que o Lime tem, né, é que ele tem muitos parâmetros que podem ser escolhidos. Como que você vai medir a similaridade entre observações, quantas observações você vai gerar, e por aí vai, tem muita flexibilidade. Isso e altera muitas explicações. Se mudar esses parâmetros, altera muitas explicações. Então, ele tem uma escolha default, que é mais ou menos razoável em geral, mas você pode ter explicações muito diferentes dependendo dessas escolhas. Isso é um ponto meio negativo. Tá? Então, vamos ver como é que fica aqui na Amazon. Eu vou usar o Lime aqui para um XGBoost. Tá? E eu vou fazer num contexto de classificação, não de regressão, porque me parece que não tem implementado o Lime para textos para regressão. Então, a gente vai ver uma versão específica do Lime para textos, ela é um pouquinho diferente, eu não vou explicar muito aqui qual é a diferença, mas é um pouquinho diferente. Ela é mais interessante, como a gente está trabalhando com o problema da Amazon, para esse banco, mas como não tem no R para regressão, até onde eu encontrei, pelo menos quando eu fiz isso, não tinha, eu vou fazer para classificação, mas o tipo de interpretação é a mesma. Então eu vou treinar um XGBoost. Então eu separei em treinamento e teste. Eu estou usando uma versão um pouquinho diferente aqui para encaixar com Lime. Depois vocês podem olhar o código com calma. Então deixa eu treinar aqui o XGBoost. A parte fundamental do Lime é essa daqui. Então, a função Lime. Eu vou colocar aqui os dados que eu vou explicar, como string mesmo, tá? O modelo que eu vou já usar. E o preprocess é a função que pega os dados e traduz na representação que eu quero usar para a explicação. Note que a representação que eu vou usar para a explicação não precisa ser a mesma da representação que eu usei para treinar o modelo. Isso é interessante. Tá? Eu posso explicar o meu modelo usando uma representação diferente do que a explicação que eu usei para treinar ele. Tá? Aqui fica claro isso porque quando eu treino o XGBoost, eu passo a matriz X que eu quiser. Né? Vai usar o texto mesmo e eu vou usar uma função aqui para extrair as covariáveis que eu quero a partir do texto. Essa função, que faz o bag of words nesse caso, aqui eu usei a mesma para criar o treinamento e para interpretar, mas poderia ser uma função diferente. Isso é útil porque existem várias representações de texto que não são fáceis de interpretar, tipo doc2vec, etc. Né? E o Lime fala basicamente, ó, você usa o que você quiser para criar o classificador, mas você pode interpretar ele usando o bag of words, que é mais fácil. Tá? Então essa é uma vantagem. Função explainer, né, que vai me dar as explicações, e eu vou começar ilustrando com essa função Interactive Text Explanation, porque ela é bem bonitinha. É o seguinte, ele vai abrir um Shine aqui, e eu posso escrever o meu texto para ser explicado. Então, eu vou fingir que eu tenho um review da Amazon aqui. I loved this product, por exemplo. It is really nice. Tá? E aí,
explicar, deixa eu aumentar aqui o número de palavras que ele usa na hora de explicação, né? Ele sublinha aqui, talvez esteja muito pequeno na tela, mas ele sublinha aqui as palavras que são importantes para ele fazer a classificação que ele está dando, né? Quanto mais escuro ele coloca, mais importante é essa variável, e aqui está escrito qual que é o rótulo predito, né? Nesse caso 1, esqueci de falar de um detalhe importante, né? Aqui eu estou predizendo, olha só, se a nota é maior que 4, maior ou igual que 4 ou não. Ou seja, se o review é bom ou é ruim. Tá? A nota é maior ou igual que 4 ou menor. Né? Então aqui ele está prevendo como 1, nota maior ou igual que 4, o review é bom. Por que ele está dizendo que o review é bom? Porque tem a palavra nice e porque tem aqui loved. Né? Agora vamos tentar deixar isso um pouquinho mais negativo. Vou colocar it is a bad product. Pronto, bad ficou negativo. Está vermelho aqui porque ele está falando, olha, usar bad está diminuindo a nota predita para esse produto. Tá? Aqui ele está dando a predição como sendo 1, né, mas que deve ser a probabilidade de ser maior que 1, da nota ser boa, que diminuiu para 0.3. Really bad. Né, vou colocar um outro bad aqui. Não alterou a nota. Predita. Tá certo? Vamos fazer assim, do not buy it. Eu vou tirar esse if nice para ver o que acontece. Tem um monte de notas negativas. Agora, então o 0.97 não é a probabilidade de ser 1, certo? É muito provável que seja esse 60, o 60,1% que a probabilidade de ser 1, a probabilidade de ser bom. Mas ele ainda está dizendo que a nota é positiva. Então esse é um caso interessante. Ele está dizendo que a nota é maior que 1, apesar de ser só 60% a probabilidade de ser maior que 1. E a interpretação do Lime é que eu usei bad not. Ainda assim ele continua com uma expectativa positiva. Vamos tentar tirar o I love this product para ver o que acontece. Continua sendo 1, ele nem usou a primeira frase, né? Isso é interessante, né? Ele tá dizendo que tudo é negativo e ainda assim tá dando uma nota predita maior que 1. Possivelmente isso é por conta do viés de seleção que eu tenho. Esse conjunto, esse review que eu fiz não tem nada a ver com o review da Amazon, nem sei sobre que produto eu tô falando. Né? E os produtos que eu usei para treinar o meu modelo eram exclusivamente da Amazon, tá? Então é diferente. Vamos ver agora no conjunto da Amazon quais são as explicações. Então eu vou pegar aqui, eu vou pedir para explicar, vou usar essa função, explicar 4 observações do conjunto de teste, tá? Usando 5 observações. Então tá aqui. Demora um pouco. Porque basicamente ele tem que gerar um monte de observações perto de cada texto e ajustar o laço e daí pegar os coeficientes. Então ele demora um pouco para rodar. Será que aqui na verdade eu... Tá rodando as explicações. Já botou o texto ali. Good, recommend, ele está colocando como influências positivas, aumenta a probabilidade do texto ser positivo. Would, faz sentido de ser negativo. The, eu não vejo muito porque ele colocaria como uma palavra negativa. Então isso, não sei por que aparece. Não tem uma explicação pelo menos, né? Just ele coloca como negativo. Can, positivo. Love é o que foi mais positivo nesse texto para a explicação dele. Certo? E por aí vai. Né? Note que uma palavra pode aparecer como importante em um review e não aparecer como sendo importante em outro, porque a explicação é local, é para cada review. Né? Mas aí já dá para ver que realmente o Lime dá umas explicações interessantes, pelo menos algum insight ele dá. Né? Tem essa outra função plot.features que também é interessante, ele plota de uma maneira diferente aqui. No texto, essa é a maneira como as explicações são dadas, né, no Lime. Ele coloca quem tem uma influência positiva, aumenta a chance do rótulo ser 1, aumenta o valor da variável resposta como sendo azul, e quem é negativo como sendo vermelho. Né? Então, recommend é positivo, love é positivo, the, aqui aparece de novo como negativo, not aparece como muito negativo, e aqui ele está mostrando quanto que influencia cada uma dessas variáveis, né? A magnitude. Tá? Então, o Lime, ele é interessante, existem muitas melhorias em cima do Lime, existem outras versões de método de interpretação, mas é sempre bom lembrar que é bom interpretar os métodos. E esses que a gente viu hoje, esses métodos de interpretação, eles são agnósticos ao método que foi usado para criar o modelo. Essa é uma vantagem deles. Né? Eles funcionam para qualquer método de predição. Né? E existem métodos que são específicos para uma ou outra coisa, métodos específicos para redes neurais, métodos específicos para outras funções de predição, e por aí vai. Esses 3 que a gente viu são agnósticos. Certo? Obrigado.